A paz do Senhor. Estamos falando da história de Davi, a história de um rei brilhante, diante da graça, da bondade, do poder de Deus. Mostra a sua adoração, mostra as suas falhas, mostra a sua pequenez diante de Deus, mas mostra um homem verdadeiramente adorador. Ontem terminamos o capítulo 24 de 2 Samuel, falando de Davi. Hoje vamos iniciar em 1 Reis, capítulo 1, falando da velhice de Davi. Eu quero dizer a você que tudo tem seu tempo. Se tem bênçãos na sua vida, promessas, elas vão acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer, independente da idade. Você pode estar dizendo assim, eu estou muito velha para isso. Tá, não. Existem bênçãos que a gente só recebe depois de estarmos bem amadurecidas. Bem amadurecido para que não perca as bênçãos. Então ele sabe a idade de abençoar. Ele sabe a idade de abrir as portas. Ele sabe a idade de cada coisa. Continue louvando, exaltando, glorificando a Deus, independente da idade que você tenha. Porque Deus é sábio, é inteligente, é glorioso. Ele sabe como fazer. O tema hoje é Deus cuida dos seus servos todo o tempo. 1 Reis, do 1 ao 4. O rei Davi estava bem velho, os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Veja que a velhice dele estava um pouco avançada e ele não conseguia se aquecer. Por quê? Porque quando chega uma certa idade, os ossos doem. Eu digo isso porque minha mãe falava isso. Mas Deus cuidou de Davi de uma forma gloriosa. E cuida de mim e de você. Por isso os seus conselheiros disseram, rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e conservará quente. Veja que o cuidado de Deus era tão grande que os conselheiros de Davi iam procurar uma moça para se dedicar a ele, ficar ao lado dele e aquecer ele. Você tem ideia como Deus é bom? Porque se aqueles homens fizeram isso, era tudo direcionado por Deus. Não tenha medo da velhice, não. Quando somos adoradores do Senhor, quando estamos na presença do Senhor, Ele cuida de nós o tempo todo. Aleluia. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Suzã encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita, ela servia ao rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. A gente sabe que Abisag cuidou dele o tempo todo, mas como aquela esposa amiga, como aquela mulher para cuidar na sua velhice, para cuidar dele o tempo todo. E Deus cuida de mim e de você, e as bênçãos vão acontecer, porque Davi já estava idoso. Mas Davi veio de histórias, veio de reinado. Suas promessas foram cumpridas. Não foi fácil. Cada promessa tem suas dificuldades. Mas a dificuldade com Deus é só vitória. Como está se falando de velhice, olha o que Salmo 90, verso 12 diz. Fazer com que saibamos como são os poucos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Aqui, o salmista pediu que Deus fizesse eles saber, nos seus poucos dias, como era que eles viam, como ele ia administrar aquilo para ter corações sábios. Então, quando a gente está ficando mais velho e velha, a gente ora mais. A gente pede para cada etapa da nossa vida ter corações sábios. Porque o grande, o poderoso, o qual eu e você adora, ele cuida, ele dá sabedoria, independente da idade. Ele abre porta, ele cuida nos mínimos detalhes. Salmo 91, olha o que diz o 16. Como recompensa, eu lhe darei vida longa, foi o que aconteceu com Davi, e mostrarei que sou o seu Salvador. Deus é o nosso Salvador. E quando a gente honra a Deus, quando a gente é fiel a Deus, Ele sempre está cuidando, Ele sempre está ajudando. Para Deus não tem isso de idade. Provérbios 3,16, olha o que diz. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra.
Provérbio 3,16 fala que a sabedoria dá riqueza e honras. Olha como é bom estar na presença de Deus. Provérbio também 3,16. O que é que Provérbio 3,16 diz? A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra. Esse é o 3,16. Agora, Provérbio 3,2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Aqui, nesses dois versículos, Provérbio 2,3 e Provérbio 3,16, fala de vida longa, com sucesso, com sabedoria. Então, quando a gente tem esse entendimento de ler a palavra, quando a gente sempre está buscando Deus, independente da idade, tem sabedoria, tem vida longa. Por quê? Porque Ele ama aqueles que estão perto de você, dele. Ele ama aquele que está lendo a sua palavra constantemente. Ele ama aquele que o obedece. Ele ama aquele que foge da aparência do mal. Ele ama aquele que tem uma vida de oração contínua com ele. E orando é na presença dele que tem sabedoria. Tem uma vida longa com sucesso. Davi teve uma vida longa. Teve uma virgem para cuidar dele, uma jovem. O que é isso? Era o cuidado que o Senhor tinha com ele. Não era porque ele era rei, era porque ele o amava. É porque Davi estava constantemente na presença do Senhor. E isso é um ensinamento para mim e para você. Para ter vitória, vida longa, com sucesso em todas as áreas, temos que estar na sua presença. Temos que o adorar em espírito e verdade. Temos que lhe obedecer. Tanto faz o tempo bom como difícil. A gente precisa estar na presença dele. A gente precisa adorar ele todo o tempo. A gente precisa entender que todo o tempo, independente de idade, ele está conosco. Aqui em Provérbio 10, veja o que diz o 27. Quem teme o Senhor tem vida longa. De novo. Porém, os maus morrem antes do tempo. Aqui diz que quem teme ao Senhor tem vida longa, mas os maus morrem antes do tempo. Por que eles morrem antes do tempo? Porque eles fazem coisa desnecessária, porque eles desobedecem, porque eles estão na direção do mal. E o mal veio para matar, roubar e destruir. Mas quem conhece a palavra do Senhor está na direção dele. Porque ele é o príncipe da paz, ele é a luz do mundo. Ele quer o melhor para mim e para você. Davi teve vida longa. Moisés teve vida longa. Matusalém nem se fala. Sabe o que é isso? Homens que andaram na direção do Senhor. Abraão teve vida longa, com sucesso todos eles, com vidas longas, com vidas financeiras prósperas, porque estava ali, na obediência, na determinação do Mestre. Então, que eu e você esteja constante buscando o Senhor, que eu e você descanse, porque se algo não acontecer e você já está bem mais velho, Deus tem um tempo certo de dar a bênção, porque nós ainda não estamos preparados. E se a gente não receber aquela bênção que a gente tanto quer, não foi promessa, mas vem outras melhores. Porque o Senhor disse que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é grande, ele é poderoso, ele é dono do mundo. A Bíblia diz assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Quando foi que ele disse isso? Lá em Mateus 28, quando ele morreu, ressuscitou e estava instruindo os seus discípulos, que futuramente seria apóstolo, e partiu para o céu. O Senhor não mente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fica constante neste caminho. Fica nesta verdade. Porque independente da tua idade, tem vida longa, tem sucesso, tem prosperidade, tem bênção. Principalmente prosperidade espiritual. Bênção de paz, de tranquilidade. Aqui fala também riquezas aqui na terra. Ele dá, porque ele é dono do ouro e da prata. Amém? Então não esqueça do tema. Deus cuida dos seus servos todo o tempo. Ele cuidou de Davi. Tinha uma virgem ali para cuidar dele. Imagina a gente. Ele cuida do mesmo jeito, porque a gente serve ao mesmo Deus. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.